Olá, meus irmãos, a paz do Senhor seja com todos vocês. No estudo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito misterioso e muito controverso. Eu digo isto porque muitas pessoas tentam entender de fato o que realmente aconteceu com Enoque e com Elias. Se Deus realmente arrebatou estes dois profetas até as regiões celestes, será mesmo que o Senhor Deus ele arrebatou até o terceiro céus? Nós aqui do canal, nós temos uma posição já fundamentada a respeito sobre este tema e que eu penso que seja mais coerente com todo o caráter e panorâmica da Escritura. Nós vamos mostrar para vocês que, de fato, o Senhor Deus ele arrebatou Enoque e Elias, isso não há a menor dúvida, porque o texto mesmo nos dá a entender que eles foram arrebatados. Mas existe um detalhe, um grande detalhe, que passa desapercebido por muitos irmãos e por muitos que tentam entender de fato o que realmente aconteceu com estes dois profetas. E vocês vão ver que em lugar nenhum, creio eu, que não foi mostrado este ponto de vista que nós aqui do canal vamos mostrar para vocês. É claro que a Escritura ela não pode se contradizer, muito menos as palavras do Senhor Jesus que disse que ninguém subiu aos céus senão aquele que de lá desceu. João 3, verso 13. Ora, se o Senhor Jesus, ele disse que ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu, como pode então Enoque e Elias ter sido arrebatado ao terceiro céu, às regiões celestes? E muito mais, que estes dois homens não passaram pela morte, e que não passando pela morte, os seus corpos teriam que ter sido glorificados para estar na presença do Senhor lá nas regiões celestes, porque este corpo corruptível não pode habitar na presença da glória do Senhor Deus. Não é verdade? Todos nós sabemos disso. Então, é sobre este assunto que nós vamos falar no estudo de hoje. Eu peço para você permanecer até o final e vamos para o estudo. Então vamos começar pelo contexto de Elias. Vocês sabem que Elias estava para ser arrebatado quando ele estava escolhendo um sucessor para ser profeta lá em Israel, no lado do Reino do Norte. E ele tendo achado Eliseu, os dois já estavam caminhando quando Elias foi arrebatado por um carro e cavalo de fogo, que ele subiu nas nuvens por um redemoinho. Ele foi arrebatado por uma carruagem, um carro de fogo. Este contexto, ele deixa bem claro que Elias ele saiu num redemoinho e envolto em nuvens. Só que muitas vezes não é falta de interpretação, muitas das vezes é falta de conhecer outras partes da Escritura que conecta com os eventos que aconteceram. É o caso do contexto de Elias, no qual vai mostrar a continuação, algum tempo depois, no tempo do rei Josafá, no qual Elias mesmo escreveu uma carta direcionada para o rei Josafá, que é rei lá em Jerusalém, no reino do sul. Porque Elias ele foi pregar, ele foi direcionado para o reino do norte. Mas depois de um tempo ele direcionou uma carta escrita pelas próprias mãos para o rei de Jerusalém, que fica no reino do sul. Então eu só vou ler o contexto ao qual Elias vai ser arrebatado, que vai estar em 2 Reis capítulo 2, apenas o verso 11, que diz assim: indo eles andando e falando, ou seja, Elias e Eliseu estavam de caminho, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, de fato, isso aconteceu. Não tem como negar que Elias ele foi arrebatado. Da mesma forma que Enoque, também o texto vai mostrar, quando a gente lê, que Enoque foi trasladado. E ser trasladado é ser transposto de um lugar para o outro. Ser mudado de um lugar para um outro lugar. Então, trasladado significa isso. Você ser transposto de um lado para o outro. Então, esse contexto aqui, ele está bem claro.
Só que vamos pegar então a parte que eu falei para vocês, ao qual Elias, ele manda uma carta para o rei Josafá. Esse evento vai estar em 2 Crônicas, capítulo 21, do 9 ao 13. Vai dizer assim: pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele, de noite, com todos os carros com ele. De noite se levantou e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Verso 10. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Então, um contexto de uma guerra no qual os edomitas eles conseguiram se libertar do jugo de Judá. Se rebelou, ao mesmo tempo, se rebelou também Líbna, que é uma das cidades lá de Judá também, contra Jeorão, porque este deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Então Líbna se rebelou porque Jeorão tinha deixado o Senhor Deus. Verso 11. Também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desarraigar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias. Olha o verso 12. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que está escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, o reino do norte, e induzistes à idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, porque eles tinham se aparentado, nessa época, a casa do rei de Judá com a casa do rei de Israel, eles tinham se aparentado. Então, através de Acabe, foi introduzida a idolatria lá em Jerusalém e contaminou toda a terra de Judá. É isso que ele está falando aqui. Então, está bem nítido aqui que tempos depois, Elias ele mandou uma carta para o rei Jeorão. E que a gente não precisa ser muito inteligente para entender que Elias estava na terra. Ele só foi separado e arrebatado para um lugar seguro. Naquele tempo onde a perversidade dominava, onde a iniquidade, toda a impiedade e perversão dos homens lá do reino do norte de Israel estava perpetrado, o Senhor Deus ele livrou Elias deste mal. É esse o detalhe que eu vou mostrar para vocês, com um texto separado, exclusivo, para lançar luz sobre esta questão de por que Deus arrebata alguns de seus servos e outros não. Por que Deus ele separa alguns dos seus servos, profetas, separa eles e dando a entender que Deus arrebatou eles para os céus, mas não, Deus não arrebatou eles para os lugares celestiais. Deus arrebatou eles pelos céus, para os céus, mas para um lugar aqui da terra, um lugar longe de toda essa perversidade, de toda essa iniquidade e perversão na terra, principalmente na terra lá de Israel. Então eu já adiantei o lado aqui de Elias, mostrando para vocês que Elias não foi arrebatado até o terceiro céus, porque ele escreveu uma carta com as suas próprias mãos e direcionou ela para o rei Jeorão, o rei lá de Judá. Mesmo ele sendo profeta sobre Israel, sobre o reino do norte, ele viu todas aquelas iniquidades que Acabe, pelo fato de ter se aparentado com os reis de Judá, perpetrou tamanho mal, tamanha iniquidade na terra. Então a parte de Elias está concluído. Não tem dúvidas de que Elias estava na terra, porém num lugar seguro, que Deus colocou ele para não ver todo esse tipo de mal. E nós vamos ver que os homens justos, os homens piedosos, eles são arrebatados por Deus, não todos, mas alguns exclusivos e alguns selecionados por Deus são colocados em segurança para não ver o mal, que foi o caso de Elias e também vai ser o caso de Enoque, meus irmãos. Enoque também não foi arrebatado para os céus, como muitos pensam que foi, e que acham que eles irão voltar como duas testemunhas lá
no Apocalipse, no capítulo 11, pelo fato deles não terem passado pela morte. Por causa daquele texto em Hebreus, que aos homens foi dado morrer uma vez e depois disso vem o juízo. Então, por causa desse verso, eles acham que Enoque e Elias têm que voltar novamente e eles seriam as duas testemunhas. Mas não, isso não procede. É abandonar alguns textos aqui que a Escritura não pode contradizer. O caso de Enoque é um pouco mais difícil, mas eu vou mostrar para vocês, pelo fato que tem a palavra mesmo, trasladar, né? Que alguns acham que é arrebatar para os céus. Gênesis 5, verso 24, diz assim: andou Enoque com Deus e já não estava lá, porque Deus o tomou para si. Olha, está bem nítido, né? Está bem claro, Deus o tomou para si. Será que realmente Deus fez com que Enoque fosse arrebatado até o terceiro céu na presença dele? Porque se foi, as palavras do Senhor Jesus entram em contradição, porque ele diz em João 3,13 que ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu. E o escritor de Hebreus, ele lança luz sobre esse verso que está aqui em Gênesis, ele acrescenta mais informação para nós, porque ele teve acesso ao livro do próprio Enoque, aos escritos do próprio Enoque, que também foi continuado por Noé, foi continuado por outros descendentes. Enoque não escreveu tudo. Tem partes lá que dá para entender claramente que Enoque já não estava lá. E que os fatos narrados depois de Enoque foram narrados por testemunhas oculares, sim, testemunhas oculares, como Noé, como outros descendentes, que eu não sei quem, porque lá no livro não deixa claro, mas deixa claro que Noé continuou escrevendo o livro de Enoque. Então esse é um ponto. Então o escritor de Hebreus ele acrescenta o seguinte, Hebreus 11, verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Então a palavra trasladar é transpor de um lugar para o outro, é fazer uma mudança de lugar. Porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então isso aqui está na galeria da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se achega a Deus tem que crer que Ele existe e que torna galardoador daquele que o busca. Isso é um ponto, é um fato. Enoque foi trasladado por Deus, porque Deus o tomou para si. Mas existe um contexto aqui. Lembra que eu falei para vocês que o contexto de Elias, ele estava imerso naquele mar de perversidade, perpetrado pela idolatria da casa de Acabe, que seduziu todo o território de Israel, introduziu toda essa idolatria, perversidade, todos os tipos de deuses pagãos, e fez com que a terra ficasse completamente contaminada? O mesmo contexto aconteceu lá antes do dilúvio. Vocês sabem, Gênesis 6 diz que todo o caminho do homem diante do Senhor foi pervertido. Todos eles. E não só de todo o caminho do homem, mas no texto diz que todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Ou seja, eles cruzaram com outras espécies de animais, e foi nascendo seres que hoje a gente conhece como mitológicos, né, como fábulas, existiram no passado, claro que não 100% do que é mostrado nas mitologias, mas boa parte dessas mitologias que eram apresentadas por nós, através dos livros, dos contos, das fábulas, aconteceu no tempo antes do dilúvio, por causa dessa mistura que houve de todo ser vivente que corrompeu o seu caminho. Então, o contexto de Enoque é semelhante num nível que você nunca imaginou, num nível extremamente acima do que aconteceu lá no tempo de Elias. Houve essa hibridização dos seres humanos e também dos animais. Homens com animais, mulheres com animais, animais com espécies diferentes. Então houve essa hibridização na maior parte dos seres viventes. Então o Senhor Deus, contemplando Enoque, Deus se agradou de Enoque porque ele era reto. Da mesma forma que Noé também era reto diante de Deus. E Deus poupou Enoque
de não ficar participante, de não ver toda essa corrupção, toda essa perversidade e perversão que estava na terra. Deus poupou Enoque de ver essas coisas. Enoque foi arrebatado para não ver a destruição, toda essa imundícia que a terra estava sendo imersa. Enoque foi libertado, vamos dizer assim, libertado desse contexto. Agora eu vou ler para vocês o texto que vai lançar luz sobre o que eu estou falando aqui para vocês. Ele vai estar em Isaías 57, versos 1 e 2. Preste atenção, eu vou ler o texto inteiro e depois a gente vai meditar. Verso 1 diz assim: perece o justo, e não há quem se impressione com isso. Isaías já começa falando que perece o justo, e ninguém se impressiona com isso. E os homens piedosos são arrebatados, sem que alguém considere nesse fato. Os homens piedosos são arrebatados, sem que ninguém perceba. É isso que ele está falando. Pois o justo é levado antes que venha o mal. Olha que tremendo. E entra na paz. Descansam no seu leito os que andam em retidão. O Senhor não está falando que está arrebatando as pessoas. Olha para você ver. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato. A palavra arrebatado está aqui. É tirado à força. Arrebatado é ser tirado, levado à força. Tipo, igual aconteceu com Ló, suas filhas, que os anjos arrebataram Ló, tiraram ele à força. A força, vamos dizer assim, né? Foi tirado, levado às pressas, vamos colocar assim. É a mesma coisa aqui, a mesma palavra. Os homens piedosos são arrebatados. Só que no texto mostra que eles entram na paz, eles descansam no seu leito. O Senhor Deus está mostrando que Ele está dando descanso para essas pessoas. Eles estão passando pela morte, mas não é a morte da guerra, a morte vinda pelo castigo e punição, pela perversão do povo. A morte está vindo aqui e eles estão entrando na paz numa morte, numa boa velhice. Eles estão entrando na morte, descansando em paz. Eles não foram mortos pelo fio de espada, por pestes, por feras da terra, por doenças, enfermidades, pragas que são colocadas por causa da desobediência, por causa que o inimigo vem como castigo também assolar a terra. Esses homens piedosos e justos não estão passando por esse tipo de morte, pelo horror da guerra. Então, meus irmãos, o contrário também acontece. Quando o Senhor Deus ele quer castigar o povo por causa da desobediência, Ele faz com que as pessoas passem por todo esse tipo de calamidade que eu falei para vocês. O Senhor ele envia a guerra, envia a peste, a espada, envia a enfermidade. Então, através da desobediência do povo, o Senhor Deus ele também vai castigar e vai sobrevir todas essas calamidades. Quando a gente olha para a quinta trombeta, Apocalipse 9, o que vai acontecer quando o anjo tocar a sua quinta trombeta? Vai acontecer que vai ter uma estrela caída do céu, que essa estrela é o próprio diabo. Ele tem as chaves para abrir o abismo e do abismo vai sair uma fumaça que vai escurecer o sol e o ar. Então os dias ficarão escuros, haverá trevas sobre a terra por alguns dias. E vai sair desse abismo gafanhotos que têm o poder e a autoridade de comer toda a erva da terra. E isso é uma analogia, porque ele não está falando de lavoura, de coisas verdes, de árvores, plantas. Ele está falando de pessoas, aqueles que não têm o selo de Deus. Aqueles que não têm o selo de Deus vão receber essas ferroadas dos aguilhões desses gafanhotos que têm cauda como se fosse de escorpiões. Então todo esse contexto diz no verso 6, que eu vou ler para vocês, preste atenção. Olha se não é o contrário do que eu mostrei para vocês aqui, dos justos e dos homens piedosos que entram na paz sem ver o mal. Verso 6. Esse verso 6, ele não é compreendido, penso eu,
que 90% das pessoas que leem esse texto não compreendem de fato o que o Senhor Deus está mostrando. Eles acham que as pessoas não vão morrer nesse tempo. Deus vai prolongar a vida dessas pessoas, mas por quê? Não é nesse sentido de ter a vida prolongada, de estender o curso da vida, mas é pelo fato de Deus fazer com que essas pessoas vejam o horror da guerra, vejam o horror da peste, das enfermidades, das calamidades, das bestas feras. Lembra daquele cavalo verde que ele vai contender por meio da peste, da espada, das enfermidades e com as bestas da terra? O cavalo verde, ele é um anticristo. Está em paralelo o quarto selo com a quinta trombeta. Está em paralelo isso. Presta atenção. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Presta atenção, os homens vão buscar a morte, mas a morte vai fugir deles. Como assim a morte vai fugir deles? Então eles vão viver para sempre? Não, porque o Senhor Deus ele está prometendo um castigo para essas pessoas. E esse castigo ele vai vir e elas vão morrer nestes castigos. Eles não vão morrer antes. Eles vão passar, irmãos, pelo horror da guerra, da espada, das pestes, das pestilências, das doenças. Terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O Senhor Jesus, ele disse no Evangelho de Lucas que os homens eles desmaiarão pela expectativa das coisas terríveis que sobrevirão ao mundo. Os homens vão desmaiar do horror das coisas que vão sobrevir ao mundo. Compreende? O Senhor Deus tem períodos em que ele arrebata alguns de seus servos para não ver a morte, que é uma tipologia, sim, nós não negamos, é uma tipologia do arrebatamento da igreja no último dia. Depois que se cumprir os 3 tempos e meio da metade da última semana, aí sim, Daniel, Isaías, Ezequiel, Amós, Davi, Abraão, Isaac, Jacó, seus 12 filhos, os justos do passado, a igreja, todos esses vão ressuscitar e serão arrebatados. E aqueles que estiverem vivos terão os corpos glorificados. E vão encontrar com o Senhor nos ares. Ali Paulo ele resumiu. Aí desce para pelejar, né, para batalhar com os reis da terra. A batalha do Armagedon. Então olha que interessante e tremendo a gente entender os textos. Esse texto aqui de Apocalipse, do capítulo 9, verso 6, a maioria das pessoas não compreende o que Deus quer mostrar. Que as pessoas eles vão passar pelo horror dessa guerra, desse mal que o Senhor está fazendo vir através da quinta trombeta. Enquanto que Elias e Enoque não foram arrebatados para as regiões celestes. Eles não estão no terceiro céu. Eles passaram pela morte, eles foram arrebatados para um lugar seguro para não ver o horror da guerra. Mas eles morreram e foram para o Sheol, para o lugar onde que é de descanso, um lugar onde que é separado pelo Senhor antes da fundação do mundo, onde iriam as almas justas. Então, meus irmãos, o estudo ele fica por aqui. Eu creio que vocês já entenderam sim que Enoque e Elias eles foram arrebatados, mas não para as regiões celestes. E sim, eles foram tirados dos seus respectivos contextos para não verem o horror da guerra, para não ver toda a perversidade dos homens. Eu sei que este assunto ele é muito complexo, sim, ele é muito misterioso, mas nós, através de todo um contexto da Escritura, à luz da Bíblia, nós possamos trazer este entendimento para vocês, mas que não significa que eles não sejam uma tipologia do verdadeiro arrebatamento do Senhor. Não quer dizer que eles não sejam essa tipologia de arrebatamento da igreja. Sim, eles são. Porém, tudo no seu próprio tempo, tudo no seu próprio tempo determinado que o Senhor, ele pré-ordenou para que assim fosse. Então, eu agradeço por vocês terem permanecido até o final. Se vocês tiverem gostado, deixe o seu gostei. Se não tiverem inscritos também, eu peço para vocês se inscreverem no canal e também compartilhar os estudos no WhatsApp,
no Instagram, no Facebook, nas redes sociais como um todo. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo estudo. Shalom!